Aqui no chat, a Natasha está perguntando sobre as autoras que você está citando. Você citou a Lugones, não foi? E citou a Rita Segato, né? Isso. Você pode continuar, César, já para finalizar, e a gente vai fazer, se você, o tempinho que restar, a gente faz pergunta, tá bom? Ou se você quiser começar as perguntas, também você decide. Pode ligar seu som. Tá bom, então. Pessoal, quem tiver pergunta, pode colocar a pergunta aqui para gente, pode escrever aqui, ou pode fazer uma intervenção e falar com a gente também, perguntando se César alguma questão. Eu sei que vocês estão aí correndo atrás de procurar as autoras que ele está citando, eu acho que isso é muito interessante, muito útil, especialmente para quem está trabalhando temas da decolonialidade, temas de gênero, eu acho que vale a pena esse esforço de buscar, né? E eu já indiquei também vários textos de César para vocês lerem, então, fiquem à vontade. E os debatedores, quem ficou de debater? A Ana Beatriz, sabe me dizer? César, eu sempre peço para alguns alunos e alunas fazerem a leitura do texto e eles virem aqui para conversar contigo, para fazer perguntas em cima do texto. Ficou alguém para fazer, gente, dessa vez? Ou esqueceram? Quem gostaria de fazer algum comentário? Não teve? Uai, mas eu falei que vocês escolherem em toda reunião alguém. Eu adoeci, daí fiquei esses dias desligada, daí dá nisso, né? Ninguém tem nenhuma pergunta para o César. E quem lê o texto, tem alguma pergunta? Possível, né? Pode ser uma pergunta mais prática do que vocês estão trabalhando, o pessoal está trabalhando gênero no PIBIC, gente. Ele pode ajudar vocês a como localizar a questão textual. Marina, cadê Marina? Marina é uma menina maravilhosa, tá? Ela quer gravar o áudio pra gente? Ok. Valer o plano de gasto em 5 partes. Na primeira, vermelha, fica como está. Esses podem funcionar. A partir da segunda fase. Será, assim, a pergunta da Marina? Eu tenho uma pergunta também. Então tá, Rodrigo, fica à vontade. Tá. Professor, da leitura do texto, a gente pode então dizer que decolonialidade é um processo de restituição a esses povos de sua autodeterminação enquanto protagonista da construção da sua história? É uma pergunta, e também gostaria de outra pergunta. Pelo que eu entendi, quando o colonizador chega, ele faz com que esses próprios povos tenham uma outra visão sobre os papéis de gênero na sua sociedade, e depois eles, numa contradição histórica, eles vêm dizer para esses povos de como se deve tratar novamente as questões de gênero. Eu não sei se eu entendi errado, ou é mais ou menos isso mesmo que ele coloca no texto?
Você vai ter que ligar seu áudio, César, para desligar. Liga o teu áudio, César. A gente não está conseguindo te ouvir. Opa, tudo bem? Bom, já estou recebendo a Isabelle e do Rodrigo. Bom, o Rodrigo eu acho que fez a melhor interpretação concisa do pensamento da Rita Segato no artigo. É justamente isso. O que é muito presente no pensamento da Rita Segato em todos os artigos, e ela trabalhou com povos indígenas, ela foi ela trabalhando nas oficinas de gênero da FUNAI, né? Porque quando teve a Lei Maria da Penha, uma das discussões era saber se a Lei da Maria da Penha se aplicava às comunidades indígenas, e como é que deveria ser, e como é que deveria pensar. E a FUNAI montou oficinas discutindo essa questão de gênero na FUNAI. E a Rita Segato foi uma das autoras, uma das que incentivou a prática das oficinas e fez as oficinas. Elas acabaram sendo incluídas numa discussão de uma dissertação de mestrado daqui do UNB, que eu, pessoalmente, não concordo com a avaliação, mas incorporou, né? Incorporou a discussão, que era justamente de saber como é que a SPM, né? A SPM incorporava essas discussões de gênero que não fossem discussões de gênero brancas ou não racializadas. Na realidade, não racializadas em termos, né? Porque brancos são racializados, mas se sentem como não racializados. Então, começa o primeiro problema aí, né? É aquela situação que eu sempre digo, eu acho que falei até uma vez com a Caroline, de que cada vez que aparece uma dissertação de uma feminista, de alguém do movimento negro, homem ou mulher, de alguém do movimento LGBT, a primeira coisa que o projeto de qualificação é questionado é: você não está sendo muito ativista? Não é a pergunta clássica? Você não está sendo muito ativista? E daí, eu sempre digo, pois é, o homem branco hétero, cristão de preferência, é o único que nunca é questionado em relação ao ativismo da branquitude e da heterossexualidade, né? Ele pode falar o tempo todo sobre todos os assuntos e ser neutro, ser científico, ser objetivo, né? Os outros é que tem que comprovar que não são ativistas da sua própria racialidade e generificação. Então, quando o Rodrigo salienta isso, eu vi que tem uma pergunta grande, daqui a pouco eu vou ver. Quando o Rodrigo salienta isso, é justamente um dos pontos principais da discussão da Rita, essa necessidade de restituição, que você falou, que aparece naquele texto também do, entre aspas, do infanticídio, que cada povo possa tecer os fios da sua história. É justamente isso, a questão de restituir o sentido da história, o sentido de povo, que ela vai dizer mais adiante, e que, consequentemente, estabelecer, inclusive, se determinadas tradições devem ser continuadas ou não, elas têm que ser ressignificadas e que, consequentemente, têm que ser reinventadas. Mas essa discussão de restituir o projeto histórico e salientar a questão da comunidade, isso está muito forte no pensamento da Rita Segato em qualquer texto, tanto, inclusive nos antigos, mas muito mais nesses mais novos envolvendo a questão da decolonialidade. Em relação à discussão do processo pré e pós-intrusão, é basicamente isso. Para Rita Segato, não é que não tenha patriarcado antes e depois, é que tem um patriarcado de baixa intensidade no mundo pré-intrusão, que entra em contato com o patriarcado de alta intensidade moderno-colonial. Esse entronque, como diria a Julieta Paredes, de patriarcados, estabelece uma nova relação dentro das comunidades indígenas e também dos povos quilombolas, não poderia dizer isso, e estabelece também uma forma diferenciada dessa comunidade se relacionar com o mundo, entre aspas, envolvente. Ou seja, nas duas pontas tem uma discussão de gênero, ou seja, modifica uma relação de gênero em que o contato do colonizador é com um homem, com um membro masculino, e não com quem tem a liderança efetiva. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que você estabelece uma relação, uma distribuição desigual de poder com essa própria relação. Porque, a partir daí, você estabelece quem? Você não negocia com as mulheres, e as lideranças femininas passam a ser desvalorizadas internamente na comunidade por conta desse contato colonial, que é feito com os homens. E, ao mesmo tempo, esse contato colonial, ao contrário de fortalecer uma posição masculina, ela continua enfraquecendo a posição masculina, cria uma masculinidade desvalorizada, racializada,
que estabelece uma relação tensa de violência dentro da própria comunidade. Tem uma série de variantes em relação a isso, né? O que a Rita depois vai chamar de mandato de masculinidade, e que é essa necessidade de reforçar esse padrão masculino perante a comunidade e perante os seus pares, e de performar esse padrão masculino, né? De tal forma que, diz a Rita, os estupros, não é coincidência que os estupros sejam coletivos, é que eles têm que ser atuados em bando para reforçar a masculinidade entre seus próprios pares e dentro do próprio grupo, dentro de uma masculinidade que está sendo ferida por outros processos, que pode ser o processo de neoliberal, de perda do emprego, de precarização do trabalho, de não conseguir sustentar a família e uma série de outras coisas. E que no processo colonial poderia ser o processo de reconhecer um poder que não tem na comunidade, mas simultaneamente ter que mostrar a exacerbação desse poder perante a própria comunidade que não reconhece como liderança. Quer dizer, um processo bem complexo de mandatos e de performance. Isabelle, gênero feminino perante a inclusão será algo que falta do homem. Seria a mesma lógica do Thomas Tuchel? Sim, me parece que um pouco é isso, né, Isabelle? Oi? Só para todo mundo... A Isabelle disse assim, sobre essa questão da concepção do gênero feminino no mundo para a intrusão ser o homem, seria a mesma lógica abordada pelo Thomas Laqueur na invenção do sexo? Sobre isso. Está falando junto comigo da ECO. Sobre isomorfismo, em parte é essa discussão que faz a Lugones. Em parte também é criticada por conta disso. Porque daí, ok, e daí como é que entra a questão das intersexes em relação a isso? Como é que entra a questão da experiência? Exatamente. A Carolina, eu estou explicando e a Carolina acabou me bloqueando aqui. Na realidade, o que parece, Isabelle? Essa discussão que você falou do isomorfismo a partir da invenção do sexo ali do Laqueur, me parece que um pouco está presente nessa discussão da Lugones, né, daquilo que falta e, consequentemente, daquela lógica do mundo do um do outro, do mundo dual e do mundo uno, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa que aparece também depois na Rita Segato, que está nas estruturas elementares da violência, é a Rita Segato trabalha com aquela lógica do contrato sexual da Pateman, da Carole Pateman, né? Ok? E a Carole Pateman fala do contrato sexual. E daí ela fala do passagem do status para o contrato. Ela está dentro de uma lógica muito liberal contratual americana, dessa passagem do status para o contrato. Diz, o status é o período lá das caças, do feudalismo, não sei o que mais, e aí você passa para a questão do contrato. Quando a Rita Segato vai ler esse contrato sexual da Carole Pateman, ela diz, mas só tem a passagem do status para o contrato quando o contrato já foi impregnado de toda a lógica do status. Ou seja, quando chega a dizer que passou do status para o contrato já não é só puramente o contrato, ele é, na realidade, praticamente um contrato com a forma de status. O que a Rita Segato está querendo dizer aqui? Quando faz essa passagem do status para o contrato já assumiu toda a forma colonial e não contratual. Consequentemente, ele é um contrato colonial. O que a Rita não faz, que eu me lembre, é que esse debate da Carole Pateman, ele está associado com um debate do Charles Mills. E o Charles Mills vai falar do contrato de dominação e, portanto, do contrato sexual. Os dois estão trabalhando dentro de uma lógica liberal. Só que o Charles Mills diz, esse contrato sexual é um contrato racial também. Então, o que me parece que às vezes os autores e autoras fazem é apagar essa discussão racial que tem no contrato sexual. E isso eu acho que é necessário incorporar nessa discussão da decolonialidade. Não sei se eu te respondi bem, Isabelle. Será mais ou menos isso, em relação ao que tu perguntavas. O Igor diz assim, o texto trouxe uma concepção de que o patriarcado seria uma colonização europeia, mas ela de fato deixa uma dúvida de como lidar com a identidade de comunidade e as lutas de gênero como pauta comum e não comunitária. Estava procurando a continuidade do artigo. Igor, esse artigo, ele é o primeiro artigo que ela faz atenção grande com a Lugones e com o Quijano.
em que ela procura chaves para isso. Depois, ela vai trabalhar, a Rita Segato, nos últimos tempos, dentro de uma lógica de que o próprio Estado tem um DNA, que ela chama masculino, e que você tem que mudar a forma de fazer política no que ela chama de domesticação da política, no sentido de que você pensa a política em chave feminina. Essa discussão vai aparecer no livro A Guerra contra as Mulheres, que você baixa em PDF, está no site Traficante de Sonhos, e no livro sobre Contrapedagogias da Crueldade, que a Rita Segato vai trabalhar a partir dos casos de Ciudad Juárez e da questão da Guatemala, né, da questão dos militares na Guatemala, como é que é feita toda uma pedagogia da crueldade para essas questões dos crimes que são cometidos por vias sexuais. E que ela diz, eles não são crimes sexuais, eles são crimes de poder. O estupro e todos esses crimes ditos sexuais, eles não são crimes sexuais, eles são crimes cometidos por meios sexuais. Mas eles não são crimes sexuais, eles são crimes de poder, são crimes de mandato de masculinidade. E que, consequentemente, diz a Rita Segato, mesmo que não tivesse o falo, o pênis, ele pode ser praticado por outras formas, exercendo poder. E isso vocês viram nas discussões em relação às acusações do João de Deus. As pessoas diziam, não, mas ele não fazia necessariamente com penetração do órgão sexual, ele fazia com cabo de vassoura, com determinadas situações, com dedos, com isso e aquilo. Porque a questão não é o falo, é a questão do exercício do poder, diz a Rita Segato. É o exercício desse mandato de masculinidade. Quando o Igor está perguntando da concepção do patriarcado e que como é que lida com a identidade de comunidade de luta de gênero com pauta comum, eu não estou entendendo a tua lógica se tem a questão do feminismo clássico e tal. É importante salientar que a discussão da Rita Segato é sempre... A Rita Segato, da mesma forma que a Ildex e a Moty Corvel, é sempre uma luta, é sempre uma discussão contra o feminismo institucionalizado. O feminismo que estabelece as suas pautas a partir de uma referência europeia. Uma referência europeia que pode ser o pensamento liberal, feminista liberal, pode ser eventualmente o feminismo negro norte-americano, mas fundamentalmente é um feminismo pautado por aquelas discussões das agências internacionais, que as agências internacionais estabelecem as pautas de financiamento para aquelas organizações. A crítica que a Brenda Mendonça, a Rita, a Oti e a Ildex fazem, primeiro, é em relação a esse tipo de feminismo, que estabelece pautas que não necessariamente são as nossas pautas. Ou vai dizer, estabelece uma estandarização de pautas para o Sul e de agências de fomento, que não necessariamente são as nossas pautas. E que, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto essas autoras estão criticando um feminismo branco, colonizado, que pensa a partir de matrizes eurocentradas, mas que não verifica a discussão racial e que, consequentemente, não incorpora as discussões das feministas indígenas e nem das feministas negras do lado de cá. Ou seja, um feminismo que não reconhece Lélia Gonzalez, não reconhece Beatriz Nascimento, não reconhece Sueli Carneiro, não reconhece as lideranças zapatistas, não reconhece uma série de outras, inclusive latino-americanas, porque elas não estão no cânone. É o pessoal que vai referenciar algumas discussões que foram feitas em Beijing, que foram feitas dentro de órgãos institucionais, que consolidaram toda a agenda da SPM, mas uma agenda que é uma agenda branca heterossexual, que não tensiona com a questão LGBT ou das lésbicas, consequentemente que não tensiona com a discussão qual é a pauta de mulheres para as indígenas, qual é a pauta da SPM para indígenas, qual é a pauta da SPM para mulheres negras. Não, essa discussão é da CEPIR. Vocês pararam para pensar como essa lógica é absolutamente institucional, porque você estabelece em que instituição você tem que trabalhar as questões, você não trabalha isso como eixo transversal, porque você não entende que isso é estrutural e é estruturante, você não entende que raça e gênero são estruturais e estruturantes, e que, consequentemente, você tem que trabalhar juntamente os dois. Observa, se você diz, não, essa questão das mulheres é para SPM, a questão racial é para CEPIR, você já tem uma discussão que é complicada. Não sei se é essa a pergunta que o Igor quis fazer, eu até gostaria que ele fizesse a questão na parte ali de comunidade e luta de gênero como pauta comum.
Professor? Só um pouquinho. Mas, de qualquer forma, na Rita Segato, na Iuderx, na OT, é muito forte que essa discussão é comunitária. Essa discussão comunitária, para o senso de comunidade, e aquilo que a Rita Segato diz em espanhol, arraigo social. Aquele sentimento de pertencimento de comunidade, de coletividade e de construção de projeto coletivo como povo. Isso como povo que pode ser o povo da comunidade LGBT, que eu poderia dizer, dentro da comunidade negra, da comunidade da questão de gênero. Mas ela não especifica diretamente isso, ela diz como projeto coletivo. Não é projeto individual, não é o projeto da Sueli Carneiro, da Djamila, é o projeto do movimento negro, do movimento das mulheres negras, do movimento das feministas negras, do movimento das mulheres indígenas, das mulheres decoloniais. Basta ver que elas estão tentando o tempo todo, com todas as divergências que são naturais na academia, trabalhar em rede. Se você olhar, tem um livro recente da editora Abya Yala, que se chama Feminismo Decolonial. 10 anos de um pensamento. O que elas estão fazendo? O que elas estão tentando fazer? Estão tentando fazer um balanço dos 10 anos de debate. Porque tem alguns autores e autoras aqui no Brasil que não conhecem o feminismo decolonial e dizem, não, o movimento está parado na discussão da Lugones. Não é que as pessoas só conhecem a Lugones. Não conhecem a Rita Segato, não conhecem a Tula Pires, não conhecem a Lélia Gonçalves, não conhecem a Beatriz Nascimento, não conhecem uma série de autoras que foram retrabalhadas pelo pensamento decolonial e pelas pensadoras decoloniais, e aí eu dou o exemplo da Iuderx, da Ote Corriel, poderia dar o exemplo da Iris Hernandes, analisando a colonialidade do movimento LGBT, que é dominado por uma lógica branca masculina heteronormativa e eurocentrada, e consequentemente de apagamento das discussões lésbicas, trans e travestis. Como poderia dizer da Celenice Rodrigues, como é que as políticas públicas não incorporam a discussão de gênero e não incorporam a discussão de gênero em chave colonial? A Celenice Rodrigues tem um trabalho sobre isso, e consequentemente, como é que é mais complexo. Enquanto o Igor vai tentando escrever, ali, ou já escreveu, meu pai do céu, a Thaís escreveu um livro. Vamos ver. A Thaís diz o seguinte, em relação ao texto, a relação de família e matrimônio, sobre a ótica do cristianismo, rompe com a estrutura comunitária tradicional. Sim. Tanto que um dos textos da Rita Segato é justamente o sexo e a norma. A frente colonial, moderna, patriarcal, midiática, empresarial, ou seja, ela coloca tudo isso. Cristã, ok? Então, sim, rompe com essa lógica. Ou melhor, o cristianismo rompe com essa lógica comunitária e estabelece uma outra lógica. E eu não entendi ao certo a relação do papel de gênero e reprodução neste contexto. A nova forma de matrimônio, a questão do uso comunitário do espaço influencia as relações do uso comunitário. Não, a Rita não trabalha, essas autoras normalmente não trabalham com a questão do matrimônio, exceto, de forma mais evidente, a Ote Corriel, que na dissertação dela de mestrado, trabalha com a noção de nação heterossexual, que diz que, na realidade, o que eu tenho não é um... Se eu falei que a Carol Lepekman trabalha num contrato sexual, a Ote Corriel, na dissertação dela de mestrado, diz que existe um contrato heterossexual. Você só vai discutir casamento e matrimônio dentro de uma lógica heteronormativa. E aí é importante. E consequentemente, por isso que uma parte das feministas negras decoloniais critica muito a pauta do movimento gay de classe média branco da questão do casamento igualitário, que não é uma pauta para as lésbicas, não é uma pauta para as trans, não é uma pauta para travestis, e às vezes é uma pauta higienizada. Ou seja, a discussão do matrimônio aí passa por outras lógicas. E tanto essas outras lógicas, porque se você olhar tanto a Butler, que não é decolonial, quanto a Angela Davis, num dos últimos artigos que está incluído naquele texto do... Acho que é a liberdade como constante, ou... Eu não me lembro se é o Meaning of Freedom, ou é o significado da liberdade, ou a liberdade como luta constante. A Angela Davis vai fazer uma associação entre o movimento de não violência e a questão dos movimentos LGBT, e como é que isso está vinculado a uma questão racial. No meio do caminho ela diz, a defesa do matrimônio igualitário não pode apagar a discussão de que o contrato continua, que o matrimônio continua sendo um contrato que estabelece relações diversas e relações hierárquicas que permeiam raça e gênero.
e que, consequentemente, ele, enquanto instituição, tem que ser criticado do ponto de vista de raça e de gênero. O fato de defender a possibilidade de matrimônio igualitário não pode impedir a gente de fazer a crítica da própria instituição do matrimônio. E, nesse ponto, ela fecha tanto com a Haute Correal, quanto tanto a Angela Davis fecha com a discussão tanto com a Haute Correal, quanto com a discussão da Butler, né? Dessa centralidade do matrimônio que envolve um contrato heterossexual. Não sei se eu me fiz entender bem. A nova forma de matrimônio, na realidade, você tem que parar para pensar de novas formas de conjugalidades, né? Essa é a lógica do Roger Halpe Hills aqui no Brasil e de outros autores, né? Pensar as outras conjugalidades passam pela noção de matrimônio ou é necessário reinventar o direito de família? Ou melhor, essa discussão do matrimônio igualitário, ele não está muito vinculado a uma discussão de familismo e não de direitos humanos? Observa, de uma lógica de enquadramento dentro de uma relação de direito civil e não de uma lógica de direitos humanos, de reconhecimento de direitos iguais e, eventualmente, de incluir essa discussão do matrimônio igualitário dentro de uma lógica de direitos sexuais e reprodutivos, aproximando movimentos feministas e LGBT, não sei se é bem isso, eu acho que agora tá. Professora Motor, vai lá, Thaís, vai lá, estou trabalhando. César, dê a pergunta toda, please. Respondeu sim. Ok, já leu, tudo certo, Thaís. Gabriela Pinheiro. Meu Deus do céu, e Rodrigo Monte Alta. Vamos lá. Gabriela Monteiro, vamos ver. Eu posso não saber tudo, né? Eu queria lhe pedir um comentário que é um pouco distante do que o senhor está falando, exatamente. Eu estou estudando sobre educação indígena diferenciada, e pelo que tenho lido, a educação já foi utilizada como instrumento de assimilação dos indígenas, obrigando-os a aprender português, utilizar a forma de escrita, e eu queria a sua visão sobre como instrumentalizar a educação indígena para que ela sirva de emancipação dos povos indígenas. Talvez esse instrumento de descolonização seja utilizado pelos povos indígenas como apoio à valorização. Gabriela Pinheiro. Eu tive uma série de brigas dentro do Ministério Público quando eu fui assessor da 6ª Câmara. Eu parti do pressuposto que a discussão... Só um pouquinho, deixa eu só ver o cachorro aqui. Eu parti do pressuposto que a discussão que o MP fazia, tanto de saúde quanto de educação, partia do pressuposto, do bilinguismo, no caso da educação, e partia do pressuposto de democratização da saúde indígena dentro da lógica do SUS. A pergunta que eu sempre fiz dentro do MP foi, a discussão de saúde passa, pelo reconhecimento das medicinas tradicionais ou não? 2, essa democratização do SUS, a partir da criação da CESAI, de SEI e companhia, respeita uma lógica ocidental ou ela é atravessada por uma discussão intercultural de lógica indígena? 3, essa discussão de SEI e CESAI, ela, da mesma forma que eu fiz a discussão de gênero, ela não impacta em termos de gênero, em termos de liderança, essas discussões que haviam dentro da comunidade, dentro dos povos indígenas, ou seja, ela não estabelece quem negocia as verbas de saúde com o Estado, dentro de uma lógica que talvez não passasse pelas lideranças tradicionais, e, consequentemente, isso altera uma relação de poder, estabelece uma relação diferenciada de hierarquia, isso para a questão da saúde. Em relação à educação indígena, eu sempre parti do pressuposto de que a questão da educação indígena era educação intercultural, não educação bilíngue. Ou significa, eu não tenho que aprender a lógica ocidental numa língua indígena. Era tensionar a própria discussão da educação dada e como é que ela tem que ser trabalhada. Tem projetos nesse sentido, e já tem inclusive uma tese de doutorado no SES, eu acho, envolvendo a Escola Floresta Fernandes, e outras universidades indígenas, eu poderia vasculhar, mas tem aqui na América Latina, eu poderia citar o caso do Sarango. O Sarango teve várias vezes aqui no Brasil, inclusive em Brasília. Ele ele fundou a Universidade Intercultural Amatauase, e trabalhou dentro de outras lógicas, estabeleceu o que era a Pátia Sofia, nas quais estabeleceu todos os princípios Aymara, para estabelecer o currículo. Teve um problema de avaliação, porque as instituições não pensam como é que vão avaliar essas instituições diferenciadas, dentro de lógicas diferenciadas. Isso vale para a educação
do Pronera e de outros programas também, mesmo de educação quilombola. Essa Matauasi do Sarango. O Ramiro Huanca, na Bolívia, tem um estudo sobre a educação intercultural boliviana, a partir de lógica indígena. E a Elizabeth Castilho, que também se acha na Academia.edu, tem vários trabalhos envolvendo educação intercultural e o que tem na Colômbia de etnoeducadores, ou seja, educadores, professores dessas comunidades, reconhecidos como educadores e, consequentemente, podem e dão aulas e classes nas escolas indígenas e negras ou raizales, mas também nas escolas públicas, trabalhando uma lógica intercultural. Ou seja, essa discussão aqui no Brasil partiu só do pressuposto do bilinguismo, nunca foi trabalhada uma lógica intercultural. Mesmo assim, os pensadores da educação têm trabalhado uma lógica intercultural. A Vera Kandô trabalha nessa lógica, a Catherine Walsh trabalha nessa lógica dentro do pensamento decolonial, mas essas experiências indígenas e universidades têm sido pouco trabalhadas aqui no Brasil dentro de alguns programas. Deixa eu só verificar uma questão dos cachorros aqui. Preta! Bob! Preta! Preta! Entendi. Oi, Gabriela. César. Oi, eu acho que... César, eu vou só fazer uma leve, não pode ser? É só porque eu queria me seguir um pouco mal, muito rápido, tá bom? Muito que vocês conseguiram. Rapidinho. Rapidinho, fechei o áudio. Eu só estou querendo me despedir do pessoal, porque existir, César, me desculpa que eu já estou saindo, porque eu estou me sentindo um pouco mal, e está voltando muita fadiga, o cansaço, mal-estar, as dores, então eu vou deitar, vou tomar o meu medicamento e vou deitar, e queria te agradecer muito pela sua participação. Eu espero que depois eu consiga ver o restinho final, que as perguntas estão bem interessantes. E aí tem a Ana, tem o Gabriel, tem o Rodrigo para fazer o encaminhamento final. Muito obrigada mesmo, César. Um abraço, um beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência de hoje, né? E até mais, tá, gente? Até a próxima semana que nós vamos ter outra palestra. Professor, você pode abrir seu microfone para o senhor voltar a falar agora? Não? Não está saindo nenhum áudio que o senhor está falando. Agora pronto. Não, é que como a Caroline estava falando ao mesmo tempo, dava microfonia, né? E para mim, ela não... Como eu não estou olhando quem é que está online, aí eu não consigo... Eu não fico olhando, eu fico olhando as perguntas. E daí, quando ela abriu, eu comecei a não falar. Eu não conseguia falar. Mas eu acho que, em relação ao... Só terminando aqui, eu também tenho que descansar um pouquinho. São aqui, que horas são de vocês? De vocês são 21, né? Para mim são 22. 8h10. 8h10. Aqui para mim é 21. Na realidade são 2 horas aqui. Tá. Eu não sei. Eu acho que em relação... Não sei se a Gabriela ouviu a parte que eu falei da Matauasi, do Sarango, da Elizabeth Castilho, né? Que na realidade a gente tem experiências bastante
na América Latina em relação à educação intercultural. O que a gente não tem são muitas aqui no Brasil, porque a lógica foi trabalhar com educação bilíngue, né? A Luciana Dias, na UFG, que foi orientada da Rita Segato, tem feito uma discussão intercultural dentro da UFG, na licenciatura intercultural indígena. Mas, no geral, acaba sendo uma discussão bilíngue, e eu sempre critiquei isso no MP com relação a isso. Tanto que eu organizei, e teria que ver se de repente não está disponível o vídeo, eu organizei um evento com o Sarango, a Elizabeth Castilho e o Ramiro Huanca. Cada um deles deu as percepções envolvendo a Colômbia, o Equador e a Bolívia em relação à discussão intercultural. E como é que eram pensados os processos educacionais. Nesse procedimento também estava a Vera Candô e outros professores. Então foi uma tentativa compilada de fazer um levantamento da discussão da interculturalidade para o MP, que o MP continuava trabalhando muito na lógica bilíngue, né, e na lógica monocultural. Então a discussão era a tentativa de incluir isso e, segundo, de internalizar a própria discussão da Convenção 69, né, porque senão você está num processo, não como diz a Gabriele, lá de descolonização, mas de recolonização, né? Você pega e diz, não, agora você ensina essa lógica, ensina a alfabetizar, e tem uma série de problemas dessa discussão da educação intercultural, né? Para quem é da área da educação. Por exemplo, o ensino de matemática para ciganos é absolutamente diferenciado por conta da questão dos números, por conta da questão de entender números de forma diferenciada e por aí vai. E isso vale para uma série de povos indígenas e também quilombolas, né? A própria discussão de quilombolas, que também foi colocada nesse seminário do MP, havia resistência da Procuradora da República, a Débora Duprá, no sentido de talvez criar guetos de educações. E na realidade não era essa, era reconhecer que a universidade ela não é pluricultural, nem intercultural, a universidade continua sendo uma universidade branca com ações afirmativas, e que se isso valia para a universidade, valia também para as outras etapas de ensino. Vale dizer, a universidade abria possibilidades de incorporar outros saberes, mas normalmente não os incorporava e também não se modificava em termos de estrutura e de currícula de ensino em relação a isso. Essa foi eu fiquei como professor voluntário da UNB durante muitos anos. Agora tenho dado menos aulas na UNB, tenho dado muito mais na UFG, né, por conta até desse tipo de posicionamento, né, que eu digo assim, não adianta ter já 10 anos de ações afirmativas na graduação e 3, 4 na pós-graduação, e o plano de ensino das disciplinas ser o mesmo, e os professores incorporarem os alunos para darem os mesmos conteúdos e, consequentemente, você não alterar nem a grade curricular, nem a forma de metodologia, nem os autores e autoras que estão sendo discutidos na seleção, e por aí vai. Quer dizer, justamente você não reconhecer que racismo e sexismo são estruturais e estruturantes e continuar achando na lógica identitária de perfumaria de coisas que você tem que acrescentar para você não passar mal, você não passar vergonha. É a lógica de que você estabelecer essa fragmentação dentro de identidades, você não politiza essa discussão e você não necessariamente tem que tematizar a questão do racismo e do sexismo. Você continua passando um discurso palatável de direitos humanos, que eu chamo de low profile, ou de baixa intensidade, e que você discute tudo desde que não tenha que questionar o racismo e o sexismo que tem dentro da própria universidade, desde que você não tenha que criticar os professores brancos, héteros, e em geral católicos e cristãos, sair da zona de conforto da branquitude e da questão da heterossexualidade. Então, são processos complicados de fazer. Na UNB, o grupo de alunos negros e negras fez 2 coletivos, tanto na sociologia, mais de mulheres negras, quanto no direito, que se chamou Maré Atlântico Negro. E eles começaram a fazer cursos alternativos. Se a universidade não propunha determinados cursos, eles propunham aqueles cursos como sendo cursos livres em outros horários. A partir de um certo momento, eles conseguiram coalizões com alguns professores, e esses professores começaram a montar com os alunos os PAD, né, que são as disciplinas optativas.
E com isso tendo que alterar o próprio currículo, né? Porque daí tinha professores de direito constitucional que trabalhavam só com autores autores ingleses e dos Estados Unidos. E os autores latino-americanos, e as mulheres, e o constitucionalismo que trabalha igualdade sem trabalhar gênero, sem trabalhar feminismo. São essas lógicas que têm que ser feitas, né? Rodrigo Monte, de novo. Bom, o papel da heterossexualidade dentro do contexto de violência histórica contra o feminino. Não seria certa esquizofrenia que, ao mesmo tempo que se ama, se violenta? A Carol disse que eu trabalhei com a Duprá. Sim, trabalhei 6 anos com a Duprá. Está tendo muito eco. Volto ao Rodrigo. O áudio está cortando. Natasha Sampaio. Bom, Rodrigo, na realidade, se você parar para pensar, só quem tem trabalhado a questão LGBT, dentro do pensamento colonial, tem sido justamente as feministas lésbicas. E elas é que têm trabalhado, tanto a Otti Correal, quanto a Iris Hernandes, quanto a Celinias Rodrigues, quanto a Hilderx, é que tem trabalhado nessa lógica tanto do contrato sexual, quanto nessa exacerbação das violências pelo processo de feminização do outro. Porque o processo das violências, elas não são só contra os corpos femininos, são os corpos feminizados. Então, isso pode explicar, provavelmente, a maior violência contra trans e travestis, e também a violência maior contra também gays, entre aspas, afeminados ou feminizados, porque parece que a violência é contra corpos feminizados, ou que possam ser feminizados. Né? Isso também está dentro de uma lógica de tortura que você pode ver na discussão de 11 de setembro com a Jasbir Puar, que ela mostra como é que a própria tortura foi sexualizada, né? Tem conotações sexuais que estão vinculadas a uma questão de cidadania sexual e de estabelecer quem pode violentar, quem não pode violentar. E mesmo que a violência seja praticada por mulheres, os homens são feminizados e as mulheres masculinizadas nessa relação, quer dizer, é uma questão um pouco mais complexa. Não sei se me fiz entender. Mas isso está num texto que eu escrevi sobre monstros. E a questão do 11 de setembro. Bom, Gabriela, eu queria lhe pedir um comentário um pouco distante. Eu já peguei a discussão da Gabriela. Áudio, Natasha. Há muita crítica do movimento negro ao feminismo por ser um movimento branco em sua origem. Recentemente conheci o mulherismo africano, que é mais aceito por esses povos e possui uma visão sobre o machismo diferente da nossa visão ocidental. A mulher servir ao homem é uma demonstração de poder, enquanto aqui é uma demonstração recorrente de submissão. De que forma o feminismo pode se tornar mais interseccional e abranger outras realidades? Exato. Que bom que a última é com a Natasha. Bom, Natasha, tem toda uma discussão. Quando eu coloquei a discussão da Oironque, ela passa por essa discussão. A Oironque, quando veio aqui em Brasília, ela salientou que a discussão dela não era de mulherismo nem de feminismo, era de oxunismo. Ou seja, pegar como perfil de discussão das relações de gênero a questão da Oxum. E, consequentemente, a questão da maternidade. Como é que é pensada a maternidade? Como é que a maternidade é pensada em termos ocidentais ou em termos de relações comunitárias? E como é que é esse papel da reprodução e por aí vai. E esse é o tema, em parte do último. Essa palestra você encontra no YouTube, num seminário organizado pelo Joás e Bernardino Costa, que estava o Nelson Maldonado Torres. E essa discussão passa por outra lógica. A discussão que você perguntou, o movimento negro faz uma crítica ao feminismo por ser um movimento branco na sua origem? Sim e não. Porque o movimento negro não é só não critica só o feminismo por ser um movimento branco, mas as feministas negras criticam o movimento negro por ser um movimento masculino também. E daí eu tenho toda uma discussão da Lélia Gonzalez e da Beatriz Nascimento em outra ótica, que fazem crítica simultaneamente ao movimento feminista branco e ao movimento negro masculino, e que, consequentemente, criticam simultaneamente o feminismo por ser racista e o movimento negro por ser sexista. Então, tem possibilidades de fazer leituras diferentes, né, dentro do lado de cá. E tem toda uma discussão hoje, se você parar para pensar, não sei se é a hipótese do teu trabalho, a Catarina Reia tem discutido dentro do pensamento africano toda essa discussão de heterossexualidade e de feminilidades e masculinidades. Você acha vários artigos dela publicados aqui, no Brasil, inclusive eu acho que tem um livro sobre queer na África, porque tem toda uma discussão dentro do movimento negro hoje, dizendo que a questão LGBT é uma imposição ocidental, que ela não existe nas comunidades africanas originalmente.
Ok? Eu mandei a informação. Então, a Catarina Rea tem feito essas discussões dentro de uma outra lógica. Ela tenta trabalhar a questão de saber se essa questão de gênero existe na África ou não, se ela é trabalhada em outra lógica, e se é possível afirmar que não tem LGBTs na África, que isso é uma imposição cultural ou não. E ela chega à conclusão de que não é uma imposição cultural, né? Você tem questão, é justamente, na realidade, se você parar para pensar, isso é um dado importante, se você parar para pensar, todos os países que têm proibição de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, quase todos foram colonizados na África, foram colonizados pelos britânicos. Inclusive, a Índia, o ano passado, ou retrasado, a Corte Constitucional Indiana considerou inconstitucional uma lei de 1800 e poucos, do tempo da Rainha Vitória, que proibia o sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, que estabelecia a sodomia como crime. Então, se vocês pararem para pensar, quase todos os países, inclusive do Caribe, que proíbem sodomia com esse nome, ou relações, ou incluindo pena de morte, normalmente foram colonização britânica. Isso inclui Jamaica, Trinidad e Tobago, inclui Nigéria, uma série de outros países. Então, essa questão, ao contrário do que parece, é uma questão muito colonial. Justamente, houve uma proibição no período colonial e depois os poderes de plantão mantiveram a legislação colonial dizendo que feria as tradições africanas. Então, é uma questão bem complexa. Se você procurar esse texto da Catarina Rea, ela mostra bem isso. Mostra como tem toda essa discussão. E eu acho que esse livro, eu acho que é Queer na África, você baixa em PDF facilmente. Então, essa bibliografia é possível de descobrir pelo Google, direto. Esse seminário, só terminar, esse seminário, eu vou verificar se eu acho o link, se você não achar esse link do seminário, aí pede para a Caroline me incomodar e eu tento falar com o Joase, que é professor da UNB, ou com o Nelson Maldonado, ou com o Anderson Flor, que trabalha com o Euronk, para pelo menos destacar essa palestra do Euronk, que ela trabalha com a ideia de oxunismo, que daí você complica um pouquinho mais a questão. Tá bom? Acho que é por isso, né?